Lucas 24, do 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor, tua palavra lida está diante de nós e é nossa oração, nosso pedido, nossa súplica que através dela fales a nossa mente e ao nosso coração. Ilumina, Senhor, através do teu Santo Espírito a cada um de nós, para que sejamos capazes, Deus, de compreender a tua palavra e a tua vontade nela revelada. Fala assim, é como nós pedimos, como nós oramos e agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, deixa eu tomar aqui um golinho de água. Obrigado, Lucas. Semana passada, pela manhã, eu estava ali na igreja presbiteriana do Rio Comprido.
E foi uma festa, né? Foi uma festa porque a gente teve batizado, profissão de fé, instalação de presbíteros, almoço logo depois do culto, celebração da ceia. Eu tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus ali com a igreja, ou seja, uma grande festa, né? Uma grande festa. Mas eu não pude ficar para o almoço de celebração, porque assim que acabou o culto, eu saí para um sepultamento. E o clima, claro, como você sabe, está longe de ser o clima de uma festa, né? Embora houvesse ali bastante esperança, bastante convicção no Senhor, na ressurreição, de modo algum era um clima dos mais agradáveis. Saí de lá, vi aqui para a igreja de Botafogo. Era a última aula do discipulado, última aula ali dos meninos e meninas que estão saindo da UCP, indo para a UPA, e festa de novo. Acabou a aula, presbítero Ezequias, partimos bolo, cantamos, tinha vídeo, salgadinho, docinho, cookie. Cookie é um negócio, né, espetacular, porque você olha para ele não é necessariamente bonito, não é isso? Né? Parece que deu errado, né? Parece um bolo que era para crescer e não cresceu, mas quando você bota na boca, é um negócio assim extraordinário, com sorvete, então, maravilhoso, né? Maravilhoso, festa. Acabou a festa, descemos para o culto, festa de novo. Celebração da ceia, pregação do presbítero Eduardo, convidando a gente para ir além dos muros de uma espiritualidade eventualmente autocentrada, não é? E acabou o culto, mais festa, presbítero Ezequias. Mais festa. 117 anos da igreja, comemos bolo, comemos salgado, comemos uns negócios que eu nunca tinha visto, reverendo Duzi, que também, esses estavam espetaculares e lindos, né? E deliciosos. Se você não estava aqui domingo passado à noite, lo sinto, né? Sinto muito, porque realmente estava espetacular. E aí eu cheguei em casa e fiquei pensando nisso. Aliás, né, como você percebe, estou pensando até hoje. Fiquei me perguntando, como é que a gente administra essa montanha-russa de sentimentos? Porque eu só falei do meu domingo, não é? Certamente, se a gente sentasse para conversar, você ia me falar da sua segunda-feira, da sua quinta, da sua semana passada, de alguns dias. Eu fiquei pensando, como que a gente faz para, por exemplo, não se perder na tristeza, mas também não se perder na alegria? Como que a gente faz para encontrar equilíbrio com essas situações tão divergentes, tão diferentes que nos envolvem? Porque, veja, meu irmão e minha irmã, não é? Isso faz parte da minha vida e faz parte da sua vida também. Esses momentos diferentes, essas circunstâncias diferentes. E aí veio na verdade, uma expressão, uma ideia ao meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Um assunto que nós não podemos perder de perspectiva, que é a esperança na ressurreição. A esperança na ressurreição. Porque longe de ser o que eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, uma espécie de fuga para um futuro onde tudo vai ser lindo, bonito. Não! A ressurreição, à luz da palavra de Deus, ela dá sentido ao nosso hoje, ao nosso agora. Ela mexe com o nosso presente. Por quê? Porque o que a gente pensa a respeito do futuro diz respeito diretamente ao meu presente e ao seu. Diz respeito diretamente a como a gente põe a cabeça no travesseiro para dormir. Porque veja, se eu estou alegre, se as circunstâncias estão agradáveis, se os planos estão dando certo, eu posso desfrutar. Posso não, eu devo. Eu devo desfrutar, me alegrar, lembrando em primeiro lugar que toda a alegria vem do Senhor. É o apóstolo Tiago que vai dizer isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Agora, eu não posso me perder nessa alegria. Eu preciso me lembrar que essa alegria ela é momentânea, ela é passageira.
Ela não se compara com a alegria que Deus tem para revelar para mim e para você na eternidade. Nas palavras do apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que o amam. Então eu desfruto da alegria, mas eu baixo a bola. Eu baixo a bola. Não é? Peraí, calma, não é? Vamos lá, mas vamos devagar. E o contrário é verdadeiro. E o contrário é verdadeiro. Se eu estou triste, se as circunstâncias não são as melhores, se os planos deram errado, se de alguma maneira eu me sinto frustrado, calma. Por quê? Porque a tristeza é passageira. A tristeza é passageira. Eu não estou sozinho. Deus sabe exatamente o que eu estou vivendo. Aliás, o filho dele sofreu. Não apenas sofreu, mas morreu. Morreu na cruz exatamente para que essa tristeza tenha um dia para acabar. Porque o apóstolo João, no Apocalipse, vai dizer que haverá o dia que dos meus olhos serão enxutas todas as lágrimas. Então, eu sofro? É claro que eu sofro. Não tem como eu ser indiferente ao que acontece comigo, ao que acontece com quem eu amo, ao que acontece no mundo em que eu vivo. Mas espera aí, um dia de cada vez. Eu não me perco nem na tristeza e não me perco na alegria. Por quê? Porque eu tenho esperança na ressurreição. Não é sem motivo que a Bíblia vai falar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre ressurreição. Jesus vai falar sobre ressurreição, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os credos, as confissões, os catecismos, os grandes teólogos do nosso tempo falam sobre a ressurreição. Por quê? Para usar uma palavra do apóstolo Paulo, ele diz assim, foi a palavra que eu compartilhei inclusive naquele sepultamento em que eu estive. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E aí eu imagino que a essa altura você deve estar se perguntando, ok, Diego, o que isso tem a ver com os discípulos no caminho de Emaús? Esse texto dos discípulos no caminho de Emaús é um dos textos bíblicos que, assim, dramatizam para a gente, demonstram para a gente os efeitos da esperança na ressurreição. Por isso, eu quero junto com você, inclusive eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia, o seu acesso aí ao texto aberto, para você ir passando o olho. A gente vai lembrar um pouco dessa história e aí vamos recolher dela algumas lições. Você reparou aí no versículo 13 que a gente leu, qual é o contexto que a gente está? Olha aí, Lucas capítulo 24, ele diz assim, naquele mesmo dia, não é isso? Que dia é esse? É o dia da ressurreição. É o dia em que Jesus ressuscitou. Logo pela manhã, a promessa que ele fizera de ressuscitar se realizou, mas alguns discípulos não creram. Alguns discípulos duvidaram, ainda que naquela altura, como a gente viu no texto, a gente já tinha várias evidências de que ele de fato tinha ressuscitado. Por exemplo, em primeiro lugar, até anterior ao texto, a ressurreição não era uma novidade. Jesus já tinha mais de uma vez dito aos discípulos que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Então não era assim um fato novo para os discípulos, eles já tinham ouvido Jesus falar sobre isso. O túmulo estava vazio, e eles sabiam que o túmulo estava vazio. Não apenas isso, as mulheres viram o Jesus ressuscitado e foram falar para os discípulos. Os anjos deram testemunho da ressurreição, mas mesmo com testemunho dos anjos, com testemunho das mulheres, com testemunho de alguns discípulos, eles ainda estavam duvidando. Não era uma coisa assim que estava certa, convicta no coração deles. Então, diante disso, aqueles 2 discípulos partem de Jerusalém. Porque Jerusalém era onde tudo acontecia. Jerusalém era onde Jesus desenvolveu o seu ministério no final. Inclusive onde ele morreu e aonde ele ressuscitou. Mas se Jesus morreu, acabou.
que a gente vai fazer aqui? E os dois partem de Jerusalém em direção a Emaús. Emaús era uma cidade pequenina que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros distante de Jerusalém. E aí, no meio do caminho, chega uma pessoa e interpela aqueles dois discípulos. E aí é interessante, você reparou no texto? Que Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus. Pelo menos de primeira, eles não reconhecem Jesus. E é algo meio intrigante, não é? E quando você vai ver os evangelhos, você vai ver que essa aqui não é a primeira vez, não é a única vez que isso acontece. As mulheres também, quando encontram Jesus ressuscitado, elas não percebem. A Maria acha que é o jardineiro, os discípulos depois também o encontram e também não o reconhecem. A Bíblia não fala exatamente, claramente, por que eles não o reconhecem imediatamente, mas a gente pode inferir. Tem alguns motivos, algumas ideias. Primeiro, uma coisa é importante, e aí eu chamo a sua atenção. Jesus ressuscitou. Isso implica que ele voltou à vida exatamente no corpo anterior que ele possuía. Tanto que no episódio que ele se encontra com Noé, você vai se lembrar, o Noé fala, não, eu só acredito se eu ver. Jesus fala o que para ele? Noé, vem aqui, põe a mão no meu Tomé. Eu falei o quê? Noé, nossa. Tem um pequeno intervalo histórico aí, né? Um pequenino intervalo histórico, obrigado. Né? Tomé, põe a mão aqui no meu lado, olha as minhas mãos. Então assim, não era um outro corpo, era o mesmo corpo, que os discípulos todos estavam acostumados, não é? Mas ainda assim, eles não conseguem reconhecê-lo imediatamente. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo de Jesus é um corpo transformado, é um corpo que não está mais limitado às paredes, não está mais limitado ao espaço e ao tempo, e Jesus ressuscitou em glória. Ele não carregava mais as fraquezas daquele corpo mortal. Nesse momento, e até hoje, não é? Jesus está, obviamente, mais para aquele Jesus do Monte da Transfiguração, onde ele dá um vislumbre para os discípulos de como ele seria, do que para aquele homem de dores que Isaías tanto fala. Então, assim, esses são alguns motivos relevantes para a gente entender por que eles não reconhecem de forma imediata. O fato é, aquele homem se aproxima, eles não reconhecem que é Jesus, e Jesus pergunta para eles. É fantástico, né? Jesus perguntando, né? De que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Aí eu imagino os dois, né, loucos. Como assim? O que está acontecendo? Só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Né? Não dá para entender. E aí eles começam, e aí é interessante, gente, que aquilo que eles falam para Jesus, sem saber até aquele momento que era Jesus, revela a expectativa deles sobre o Messias. Você reparou? Passa o olho aí no texto. Primeiro, né, mesmo Jesus sendo profeta, poderoso em palavras e obras, isso não foi suficiente para ele evitar a morte. Não foi suficiente para ele evitar a traição. Não foi suficiente para evitar aquele julgamento falso, que foi um grande falso julgamento que Jesus foi submetido. Não foi suficiente. A morte de Jesus encerra a esperança deles. Esperança de libertação de Israel, esperança de libertação do jugo de Roma. Esse já é o terceiro dia e até agora nada, acabou. Embora eles chegam a dizer isso, houvesse ali rumores de ressurreição, aqui e ali o pessoal está dizendo que ele ressuscitou, já era, não tem mais jeito, por isso a gente está abandonando Jerusalém e indo para Emaús. E a surpresa, é claro, começa quando aquele homem, primeiro, traz uma palavra dura para eles, uma palavra dura, né? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo aquilo que os profetas ensinaram. Olha só, vocês estão demorando para entender, não é possível,
Isso que ia acontecer agora já estava predito. Como é que vocês não estão atentando para isso? E aí, gente, começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus prega um sermão espetacular. E daqui a pouco eu volto nisso daqui. Finalmente eles chegam em casa, não é? E ali, no partir do pão, a partir da bênção de Jesus, da companhia de Jesus, o texto fala que os olhos deles se abrem. E aí é interessante, assim que os olhos deles se abrem e eles percebem que é Jesus, o que Jesus faz? Desaparece. E aí você vê desespero? Você vê angústia? Você vê preocupação? Não. O que a gente vê são corações aquecidos e o desejo de compartilhar. O que mudou, gente? O que mudou entre a tristeza, o abandono, a mágoa, o ressentimento e o coração aquecido? E o desejo de compartilhar? O que mudou? Esperança na ressurreição. Esperança na ressurreição. Por isso eu quero, a partir desse tema e desse texto, fazer assim duas proposições para mim e para você e uma constatação. Beleza? Duas proposições e uma constatação. Muito simples. A primeira é a seguinte: esperança na ressurreição tem a ver com a presença de Jesus. Esperança na ressurreição tem a ver com presença de Jesus na minha vida e na sua vida. O que fez a diferença na vida daqueles discípulos, naquele caminho, foi a presença de Jesus. Foi a presença de Jesus. É a presença de Jesus que aquece os nossos corações. Quanto mais a gente está perto de Jesus, quanto mais a gente está próximo de Jesus, quanto mais a gente está ouvindo a Jesus, quanto mais a gente tem ciência da presença de Jesus nas nossas vidas. Porque quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de esperança, de renovação, de confiança. Era tudo que aqueles discípulos não tinham naquele momento. Tudo que aqueles discípulos não tinham naquele momento era esperança. Na mente deles, no coração deles, a imagem que reinava era do Cristo morto, sepultado. Acabou. Você vê o relato deles? Você viu o relato deles? Acabou, é o terceiro dia, não tem mais jeito, vamos embora, vamos para Emaús, que não tem mais o que a gente fazer aqui em Jerusalém. Eles não tinham tido contato com o Cristo ressurreto, com Jesus ressuscitado. E aqui eu quero fazer uma advertência para mim e para você. A gente precisa ter cuidado, porque isso pode acontecer com a gente também. Isso não está distante de mim, não está distante de você. Como aqueles homens, podemos ser discípulos de Jesus. Conhecemos a história do Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, sabemos sobre a religião, né? Lembramos eventualmente das suas promessas, mas as dores da vida, as decepções, as promessas não cumpridas, as frustrações, aquilo que acontece na nossa Jerusalém, na nossa vida, pode fazer com que a gente vá se afastando e indo lá para distante Emaús. Aquela terra sem esperança. Aquela terra em que Jesus não ressuscitou. Que não faz sentido eu estar em Jerusalém. E aí, se é o meu caso, se é o seu caso, Diego, o que a gente faz então? Volta para Jerusalém, volta para a presença de Jesus, volta para a consciência de que Ele ressuscitou, de que a morte não pôde detê-lo. É muito interessante, no Cristianismo Básico, do John Stott, um pastor anglicano já falecido, ele expõe ali as bases da fé cristã, por isso, Cristianismo Básico. E lá pelas tantas ele fala da ressurreição.
E ele fala como que a ressurreição é esse motor de transformação. Ele diz assim: foi a ressurreição que transformou o medo do Pedro. Lembra o Pedro que nega Jesus? O Pedro que fala, não conheço Jesus? Que transforma o medo do Pedro em coragem. A dúvida do Tiago, irmão do Senhor, em fé. É a ressurreição que transforma o sábado em domingo. O sábado, que era o centro da adoração judaica, ele é transportado para o domingo. Por quê? Domingo da ressurreição. Foi a ressurreição que transformou Saulo, o fariseu, em Paulo, o apóstolo, de perseguidor fanático a defensor da fé. Ele mesmo vai dizer isso. E afinal, depois de todos, ele, o ressuscitado, foi visto também por mim. A nossa vida é transformada quando a gente se encontra com o Cristo ressurreto. Por isso as perguntas decorrentes são óbvias, não é? Na minha vida e na sua vida, onde Jesus está? Onde Jesus está? A presença dele na minha vida e na sua vida é real. A consciência de que Ele ressuscitou, de que Ele está comigo, de que Ele está contigo, faz parte da sua caminhada. Você não vem à igreja para se encontrar com Jesus, você está com Ele aonde você está. Amanhã, na segunda-feira, terça-feira, na hora do almoço, quarta, quinta, sexta, a gente cantou isso aqui. Aonde eu for, a tua luz me guiará. Isso é uma verdade para você, meu irmão e minha irmã. Precisamos pensar sobre isso, mas não apenas isso, não apenas essa primeira proposição. Esperança na ressurreição tem a ver com presença de Jesus na minha vida, como esteve naquele momento na vida dos discípulos, mas também esperança na ressurreição tem a ver com exposição à sua palavra. Exposição à sua palavra. O texto diz que Jesus caminhou com aqueles homens até a cidade de Emaús. Como eu falei, 10 quilômetros. Numa caminhada leve, dá mais ou menos aí uns 5 quilômetros por hora. Ou seja, eu não sou bom de matemática, mas mais ou menos aí umas 2 horas de caminhada. Né, Lucas? Gente, eu vou falar aqui o quê? Uns 32, 33 minutos. Né? Imagina 2 horas Jesus falando. 2 horas do sermão de Jesus. Começando por Moisés, indo através do texto até os profetas. O texto de Lucas fala que Jesus expunha para eles as Escrituras. Por quê? Porque a ressurreição só vai fazer sentido à medida que a gente for exposto ao texto, exposto à verdade de Deus, exposto à palavra de Deus. Jesus mesmo vai dizer isso. João capítulo 5, versículo 39, ele fala para os discípulos: examinem as Escrituras, porque é nas Escrituras que vocês vão ter o testemunho da ressurreição e o testemunho sobre mim. São elas que falam ao meu respeito, porque a Bíblia fala de ressurreição, meu irmão, mas não fala só de ressurreição. A Bíblia fala da criação. A Bíblia fala do Jesus antes da encarnação. A Bíblia fala de Jesus criador, fala de Jesus encarnado, o Deus menino, que a gente tanto se lembra no Natal. Como eu acabei de dizer, fala do homem de dores, obediente até a morte. Fala que no seu ministério ele perdoou, ele ensinou, ele curou. Fala da morte dele, fala da sua ressurreição, fala da sua ascensão, fala da vinda do Espírito Santo, fala da grande comissão, fala da igreja. Ou seja, a Bíblia fala sobre a história de Jesus, sobre a nossa história com Deus e com Jesus. O nosso coração, ele fica aquecido à medida que essas verdades entram na nossa vida. E aí eu pergunto uma pergunta retórica, não é? Você quer viver
a esperança na ressurreição? Você quer viver essa esperança independente das circunstâncias? Precisamos pensar, como é que está a nossa relação com a palavra de Deus? Como está a nossa relação com a palavra de Deus? Qual é o significado dela para mim? Será que Jesus, daqui a pouco a gente vai para casa. Imagina você aqui no seu caminho para casa, Jesus chega perto de você e pergunta para você: o que está acontecendo, Eduardo, na sua vida? O que está acontecendo? E aí Eduardo, eu, Lucas, a gente começa a reclamar. Não, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, não está legal, eu estou desse jeito, eu estou daquele jeito. Será que Jesus vai dizer para mim, vai dizer para você: Diego, não seja nécio, Diego, não seja tolo, Diego, a minha palavra já falou sobre isso, Diego. Aonde está a minha palavra na sua vida, Diego? Por que você está demorando tanto para entender, Diego? Se a minha palavra está na sua mão, está no seu tablet, está no seu telefone, está na sua estante, e agora você tem 38 cópias da minha palavra. Você não tem desculpa para não ler, para não se aproximar dela, para não aprender, para não ouvir o que eu tenho para te dizer. Diego, leia o que eu tenho para te dizer. Por quê? Presença de Jesus, exposição à palavra, constatação, coração aquecido e um testemunho convicto. Reparou? Olha lá no finalzinho do texto, versículo 32. Jesus desapareceu. Os olhos deles foram abertos. Aí um vira para o outro e diz: você percebeu, cara? Conforme ele ia falando com a gente, o nosso coração ardia. Conforme ele falava de Moisés, dos profetas, dos salmos, a história do nosso povo, o nosso coração ardia, enquanto ele expunha as Escrituras. Aí diz o versículo 33, na mesma hora. Gente, eles tinham acabado de caminhar 2 horas. O texto fala aqui, na mesma hora. Eles se levantaram e voltaram. Por quê? Aquilo que eu ouvi, eu não posso guardar. Ele ressuscitou. Os outros têm que saber. Nós temos que contar para eles. Vamos para lá agora. Gente, eles chegam lá e encontram com os discípulos. Você reparou o que aconteceu? Eles chegaram lá com uma mensagem, não foi? Ele apareceu para a gente no caminho, ele ressuscitou, é verdade. Quando eles chegaram lá, o que eles ouviram? Ele ressuscitou, ele apareceu para o Simão. Eles trocaram experiências. Por quê? É isso que a gente faz enquanto povo de Deus. A gente troca experiência. Eu falo para você como que Deus me abençoou, você me conta como que Deus te abençoou. Eu falo para você como que Deus me auxiliou na minha tristeza, na minha mágoa, na minha angústia, na minha frustração. Você fala para mim como que Deus te abençoou na sua tristeza, na sua mágoa, na sua frustração. Por quê? Porque nós dois, ou nós todos, estamos na presença de Jesus e sendo expostos à sua palavra. Porque a vida, meus irmãos, ela apresenta para a gente desafios constantes. Constantes. E um deles é esse desafio do desequilíbrio das circunstâncias, das situações. E para a gente não se perder nos momentos alegres, achando que somos os melhores, que podemos tudo, que somos especiais, que Deus ama a gente, não ama o outro, faz por nós e não faz para o outro, para que a gente não caia na soberba. Precisamos desfrutar, claro, mas calma, peraí. E para que a gente não se perca na tristeza também, perpetuando aquele momento ruim, esquecendo que Deus nos conhece, está do nosso lado, precisamos ter em mente a esperança na
ressurreição. Para hoje, agora e para a eternidade também. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor sobre isso.